de ordens para que você fosse quem você é. Então você criou vínculos, apegos, e isso é muito claro quando você vê uma criança, quando a mãe se distancia, a criança abre um berreiro, sei por que berreiro, abre um grito, né, de desespero. Às vezes a mãe só está indo na cozinha cozinhar, ou fazer uma outra atividade, e a criança entra num pânico, parece que vai morrer, por causa do afastamento daquela que era cuidadora, da mãe, e ela se sente desprotegida, é um vínculo, e a mãe também vai criando vínculo, tanto a criança cria vínculo com a mãe, e a mãe também vai criando vínculo com aquela criança, há um vínculo, isso se torna não somente biologicamente família, porque biologicamente é a família também, mas também é um vínculo familiar, afetivo, porque não é só o biológico, não é porque só é sangue do teu sangue, nasceu do teu ventre, nasceu de você, nasceu de uma ordem de duas pessoas que se amam, não, há um vínculo afetivo, e esse vínculo afetivo, às vezes ele traspassa, ou ele passa a dimensão biológica, o afetivo, eu diria assim, que ele sela, ele efetiva, ele dá força ao biológico, porque se alguém tiver só força biológica, e não tiver força afetiva, isso não se cria, porque o vínculo não é só biologicamente, há um vínculo também afetivo, de amor, de carinho, de afeto, de entrega, de resposta, de estímulos e resposta. Tem um versículo bíblico, só a nível de entendimento, a Bíblia diz assim que, no decorrer do tempo de amizade, quando a amizade é sincera, é real, é verdadeira, a Bíblia diz que, quando essa amizade, ela vai sendo construída, com muita reciprocidade, cumplicidade, verdade, isso, tem amigos que vão se tornando mais do que amigo, o vínculo se torna tão forte, que não é mais amigo, é mais do que irmão, passou a camada da amizade, e se tornou biologicamente, mais que biologicamente, um irmão de vínculo, amigos mais chegados do que irmão. Então nós somos criados, envolvidos com vínculos, temos vínculos em todas as dimensões, uns mais moderados, outros mais severos, e outros bastante severos, e outros bem leve, tem uns que não fazem tanta falta, mas tem outros que são fortes, que vivem dentro de você, queira ou não queira, ele está presente dentro de você. E hoje eu queria falar um pouco sobre deixar ir o vínculo afetivo. deixar ir, romper com alguns vínculos afetivos. Eu não estou dizendo vínculos afetivos de pai e mãe, estou falando sobre isso. Nós temos que aprender também a perder alguns vínculos. Tem vínculos que eles vão permanecer para a sua vida para sempre, vão ficar com você perenemente, ou seja, é vitalício, não vai sair, mas tem coisas que nós precisamos deixar ir, tem coisas que eu e você precisamos aprender a deixar, e hoje eu quero falar um pouquinho, deixar ir situações, deixar ir algumas pessoas também, porque se você tiver muito vínculo, apego, algumas coisas, você vai poder coibir a palavra é certa, você vai parar ou estacionar o seu propósito,
Tem um versículo bíblico, só para nível de entendimento, olhe para mim, por favor, que está no livro de Mateus 19, 21 e 22. Vamos dar uma simples olhada, é simples. Olha como Jesus era uma pessoa tão solta, ele era um líder muito solto, ele era um líder solto. E olha que Jesus, ele amava muitas pessoas, porque não teve pessoa que amou tantas pessoas como Jesus. Você pode até amar as pessoas, mas Jesus amou de uma forma contundente, real, verdadeira, única. Jesus não mentia, não havia duplicidade no sentimento e no querer de Jesus. Ele era 100% naquilo. E aqui nesse texto, olhe para mim, ele encontra um jovem. E esse jovem era um jovem rico, um jovem de uma estatura, de uma posição, tinha um status. E Jesus encontra ele. E Jesus, na verdade, se você for observar, ele estava procurando discípulos. Porque toda a caminhada para Jesus, ou ele procurava um enfermo para curar, e quando a pessoa tinha alguma capacidade, algum talento, carregava alguma performance para um desenvolvimento do ministério, Jesus chamava. Porque nem todo mundo Jesus chamou para ser discípulo dele, para ser apóstolo. Tem uns que Jesus curava e dizia assim: olha, você volta para a tua casa e conta para os seus, fale das grandezas que você recebeu através desta cura. Jesus lhe ministrava: vocês voltem. Aquele homem que estava debaixo de cadeia, de sentença, aquele homem que era o gadareno, Jesus, ele quer ir com Jesus. Jesus o liberta das cadeias do inferno, dos grilhões. Aquele homem andava nu, pelado, debaixo de uma sentença, e quando Jesus o liberta, Jesus envia ele. Jesus envia, fala: você não pode ficar comigo, volta para a tua casa, fala para os seus. E aquele homem foi embora, de uma forma muito liberal. Jesus o liberou. Nesse texto, nós encontramos Jesus encontrando um homem rico. Só que não era somente rico, porque Jesus não estava procurando a riqueza, mas procurando os talentos e os dons que esse homem carregava. Ele era um grande observador da lei, ele conhecia da lei de Moisés, ele lia a lei de Moisés, lia a Torá, conhecia de frente para trás, de trás para frente, ele dominava. Penso eu que esse rapaz dava até aula, dava até ensinos, era um perito, era bom no que fazia, era bom na aplicação, era bom na prática, e ele tinha dotes espirituais, não era qualquer um, ele tinha prática, ele não era vazio, ele tinha postura, era um bom judeu. Agora observe como Jesus lida com vínculo. Observe como Jesus lida com vínculo. E você e eu precisamos aprender com Jesus sobre vínculos. Jesus tinha tudo, mas ao mesmo tempo ele tinha tudo como não tivesse nada. Jesus possuía tudo, mas ao mesmo tempo que ele possuía tudo, ele tinha tudo e não possuía nada. A grandeza de Jesus é que ele possuía tudo, ele dava tudo, mas ao mesmo tempo ele não possuía nada. Ele aprendeu, ele desenvolveu isso, ele cresceu nessa área, ele sabia quando tinha, ele glorificava, mas também quando ele não tinha, ele glorificava, ele aprendeu isso, e nada e nem ninguém poderia paralisá-lo, ninguém podia paralisar. Jesus não estava sentenciado a nada, a ninguém, você vê Jesus, desde o seu início do seu ministério, ele totalmente livre, Jesus, ele andou numa liberdade incrível, nem vínculo familiar, nem com a sua mãe, nem com o seu pai, nem com os seus irmãos, amando, não estou falando odiando, amando, ele amou tanto que ele deixava eles irem, e não é fácil você amar e deixar ir, mas é possível que você ame e deixe,
É possível você amar e deixar. É possível. É só você ver Jesus fazendo esse movimento. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Olha que Jesus disse: e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste. Ele ouviu o convite, um dos maiores convites que ele recebeu em sua vida, mas quando ele ouviu esse convite, ele ficou triste. E ele não ficou somente triste, ele foi embora, virou as costas, não deu explicação, não tentou resolver. Ele ouviu o convite de Jesus, do próprio Jesus, do próprio Deus encarnado, cheio do Espírito Santo, de graça, de poder. E ele convidou, e esse rapaz olha para Jesus, entristece com o convite que ele faz, e ele vira as costas, vai embora. Ele ficou triste. Agora Jesus, se você for observar o texto, Jesus não ficou triste porque ele foi embora. A tristeza do homem não pega em Jesus. A decisão do homem não atrapalha o propósito de Jesus. Aí você fala, então ele não amava. Ele amava tanto que ele deixava. Esta palavra retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Ele foi embora, diga assim, ele foi embora. Agora você não vê, Jesus não correu atrás dele, porque de adulto você não corre atrás, você corre atrás de criança, de bebezinho, porque não tem noção do que está fazendo, não discerne a mão direita e nem da mão, mas adulto, deixa aí, adulto, você deixa aí, você tem que deixar aí, é adulto, é um homem, é uma mulher, é um senhor, é uma senhora, deixa aí. Jesus não correu atrás dele, não falou, rapaz, pensa melhor, deixa eu orar por você, pensa melhor, volta para tua casa e ora, quem sabe você, não tem, é um negócio tão livre, tão bonito. Eu gostaria que a vida fosse assim. Você não gostaria que a vida fosse assim? Ou não? Agora você fica, bilu, 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 vem cá meu amor, Jesus te ama, Deus tem uma obra na tua vida, irmão, vamos fazer a obra de Deus, meu irmão. Oh, você imagina, Deus é tão fiel para pagar o seu Deus, irmão. Oh, Jesus. Aí você viu, você está falando com um adulto. Vocês estão aí? Eu já percebi que quando eu venho para frente, o caldo engrossa, eu vou ficar mais para trás. Então. Ele foi embora, Jesus não correu atrás. Agora outra coisa, isso aqui é muito importante, Jesus não diminuiu o seu chamado, isso é lindo, Jesus não diminuiu o seu chamado, ele não diminuiu quem ele era, porque se essa pessoa sair da tua vida, você não diminui quem você é. Ei, se as pessoas saem da tua vida, não diminua quem você é. Não perca o teu valor, não perca o teu valor, não perca o teu valor, não perca o teu valor. O teu valor não está embutido ou incluído ou anexado à pessoa que foi embora. Não diminua o seu valor. É feio quando você acha que porque alguém decidiu sair do teu caminho, da tua vida, você perde o seu valor. Não. Ei, vocês estão ouvindo aqui? Jesus não diminuiu o seu tamanho.
Jesus é livre de todos os vínculos doentios. Ele fez um melhor convite, fez de tudo para ficar, num bom sentido, de convite, de sinceridade, de verdade, de amor. Tudo que ele podia pôr no prato, na mesa ele colocou, mas pegar na mão, dar um gancho, bloqueá-lo, impedi-lo, não. O reino de Deus é livre. Deus é livre. Deus te dá liberdade. Deus te dá liberdade. Deus não manipula, Deus não controla. Ei, Deus não manipula, Deus não controla. O diabo sim, ele controla, ele domina, ele pisunha, ele machuca, ele prende, ele coloca cadeias nas pessoas. Jesus não. Jesus não. O amor de Jesus convida, mas não controla. O amor de Jesus, ele é capaz de convidar, mas não controlar. Oh Deus, que coisa linda. Como a gente precisa ser livre. Diga assim: Jesus também não negociou o seu discipulado. Vamos para algumas lições do texto, por causa do horário. Isso aqui é muito importante. Você precisa entender nisso. Você precisa entender isso aqui. Há momentos na vida que você tem que a vida vai pedir para você soltar. Soltar o controle, soltar pessoas, soltar dores, soltar expectativa. A vida em algum momento vai fazer você soltar controle, soltar pessoa, soltar dores, soltar expectativa. Algum momento da sua vida, e Deus permite na tua vida que você tenha esse momento e que você precisa soltar isso. Controle, pessoas, dores, expectativa, passado, futuro, presente, tudo. Você precisa soltar isso. Porque há milagres que na tua vida só vai acontecer depois que você soltar. Tem coisas na tua vida que só vai acontecer depois de você soltar. Enquanto você estiver segurando isso, não vai acontecer outra coisa. Porque às vezes aquilo está tomando lugar. Olhe para mim, está tomando lugar. Está tomando espaço. E precisa ir. Precisa ir. Precisa sair. Precisa ir embora. Precisa pegar outro caminho. Só para mim não me perder tanto aqui. Jesus, quando Judas resolveu no seu coração trair Jesus, você sabe o que Jesus disse para ele? Sabe o que Jesus falou para ele? Olha, vai bem devagarinho. Não, ele falou: o que você tem no seu coração para fazer, faz depressa. Quanto mais livre eu tiver de você, melhor. Pronto, seria isso aí. Corre. Você quer um empurrão? Quando a pessoa cai do seu saio, quando a pessoa quer sair da tua vida, ajude ela a sair. Dá mais força. Quer sair? Vou dar mais força, vou empurrar. Não quer sair? Não quer ir? Não faz de tudo para ir? Então vai receber força. Eu não vou te impedir, Judas. Se você cair, vai depressa. Decidiu no teu coração. Não tem negócio. Não tem controle, não tem manipulação, não tem outra coisa a não ser fazer. Vou forçar você a ir. Incrível. Parece que Deus é um Deus masoquista, de dor. Não, quando ele percebeu que Faraó tinha um coração endurecido, sabe o que Jesus fez? Sabe o que Deus fez? Ele não quebrou o coração de Faraó. Ele não quebrou o coração de Faraó. Porque Deus não faz essa brincadeira que a gente faz, de dengo, de mimo, de significados humanos. Não, não. Ele olhou para Faraó com o coração endurecido. Ele endureceu mais o coração de Faraó. Porque aquele que está frio, fica mais frio. E o que é quente, fica mais quente. Não tem meio termo, com Deus não tem meio termo. O reino de Deus não tem meio termo, não tem meia busca.
O reino de Deus é incisivo, é fato, é real, verdadeiro, cruel, 100%. Não tem outra coisa. Judas, para fazer, vai lá e faz, Judas. Ele podia falar, não pode fazer. Vai lá fazer. Tem outro texto que em João 6:66, que é o texto mais longo da Bíblia, dos evangelhos. Aqui. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Olha só. Leia comigo aqui, vamos lá, leia comigo, vamos lá. 1, 2, 3, vamos lá. Muitos de quem? Dos fariseus, dos seus inimigos. Muitos dos seus discípulos. Gente da casa, gente dele, gente que comia o pão com ele, que viu o milagre. Eu vou te falar uma coisa, se você espera que eu fique dando dengo para você, eu vou ajudar a fazer o que você deseja fazer. Forte essa palavra, né? Baseado na pessoa de Jesus aqui, ó. Para os fracos na fé a gente levanta, para os homens na fé a gente deixa aí. Os fracos na fé se ajuda, levanta, apoia, dá amparo e sopra, porque a Bíblia diz que você deve amparar os fracos na fé, mas os grandes na fé, que já andaram, aí já não tem muito o que você fazer. Vocês estão aí? Muitos dos discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Esse texto aqui é o texto que Jesus está pregando e a multidão vai embora. Eu aqui, quando a pessoa começa a andar na igreja, já me incomoda. Imagina, me incomoda quando você está conversando, já me incomoda. Imagina Jesus pregando, um sermão de Jesus, gente, devia ser top demais. Top. A exegese, a hermenêutica de Jesus, devia ser linda demais, não é? Se você acha que eu prego, você não viu Jesus. Eu prego o que ele pregou, mas ele era a própria pregação. Jesus estava pregando, e daqui a pouco, quando ele viu, não era conversinha, não, todo mundo, não ficou de uma multidão de gente que estava faminta ouvindo a palavra, só ficou os 12 discípulos na frente dele. Jesus tinha tão pouco vínculo com as coisas, ele olhou assim e falou assim: vocês estão aqui? Vocês ficaram aqui? Eu tenho uma palavra boa, parabéns por vocês, vocês são um homem da fé, essa é a minha equipe, esse é meu time, é isso? Vou levar vocês numa churrascaria, porque se não fosse vocês, eu estava em Maus Lençóis, é isso que ele falou? Se não fosse você, ia passar vergonha. Mas Jesus falou, não. Onde ele olhou aquele todo mundo, falou, vocês querem também, pode ir. Vai também, vai. Aí ele falou, eu creio que Pedro até virou o pé. Aí ele voltou, Jesus, para onde nós vamos? Para onde nós vamos? Se você quer ser discípulo de Jesus, você precisa ser solto. Não tem como amar mais pai, mãe, esposa, marido do que é Jesus, não tem. Se você amar muito, você vai perder o seu propósito. Mas e o meu bebê? Não é seu bebê? E meu bebê? E o Senhor não mandou eu cuidar dos meus bebês? Cuide do teu bebê, mas cuide mais de Jesus do que dos teus bebês, porque o seu amor que você tem é mais forte pelos teus bebês do que aquele que te deu o bebê, te deu a salvação. Você não é digno dele, ele não é digno de você. Dentre todos os seus amores, Jesus tem que ser o mais amado da tua alma. Diga assim comigo, porque Deus só coloca o novo em mãos vazias. Você precisa tirar para Deus estar colocando novo.
Tem crente que fala assim, eu já vi muitos aqui, eu já sou crente pequeno, a gente ouve muita coisa. Quando você é crente muito tempo na igreja, você fica, é bom e é ruim, você fica com um casco meio duro já, né? Você já até sabe a malandragem, você sabe, você vai conhecendo as malandragens, né? Porque no futebol tem malandragem, não tem? Tem, Neymar é um malandro, e esse ano ele vai para a Copa, vai ser uma malandragem, aquele cai, aquela roda, todo mundo sabe, o mundo inteiro sabe que ele é naquilo, não é? Joga bola que ninguém, mas é terrível, e provoca adversário, que você sabe como que é. Então tem uma linguagem no futebol de malandragem, tem que ter, é isso que acontece, é jogo, é isso aí, mas na igreja também tem, a pessoa assim, se eu parar na obra, vai parar também, tem pessoa, se eu desistir, a minha importância é máxima. Você acha que Jesus vai deixar a obra dele parar por causa de você? Jesus, a obra dele vai parar por causa de você. Inclusive, ele já tem até uma pessoa para o teu lugar já. Jesus, o dono da obra, ele deu a vida por ele morreu por essa obra, é a igreja dele, e você acha que você é a bola da vez? Se eu fosse você, ficava feliz porque você está no lugar que ele te colocou, porque senão ele te tira e põe outra pessoa, porque é assim que é. Ele não tem vínculo nenhum, ele tem, esse aqui é o meu bebê preferido. Que bebê preferido, irmão? Nem Pedro, nem João, nem Paulo, ninguém, ele não é preso a nada. Jesus não é homem, não é mãe, não é tio, não é avó, não, ele é Deus, ele é Senhor. Ele trata com verdade, quer, não quer, fazer o quê? Não tem meio termo. Ele ama sim, dá o convite, mas para nós que servimos a Ele, é um privilégio servirmos a Ele, é um prazer. Você não está fazendo favor para Deus, quando você entrega a tua oferta, o teu dízimo, fazendo o trabalho na igreja, não é um favor que você está fazendo, favor para Deus, que é isso? Tira isso da tua cabeça, favor para Deus, favor para o pastor, esquece isso. Você está servindo ao Senhor, porque Ele te deu vida, Ele te deu paz, te deu vida eterna, te deu o Espírito Santo, te deu poder. É um prazer servir a Ele, é uma honra. Levanta a tua mão se você se sente honrado de estar aonde Deus te colocou. Quanto se sente honrado por estar aonde Deus nos colocou? De onde a gente veio, meu irmão, e para onde a gente está indo, a gente é um privilegiado. Aleluia. Até hoje, eu não sei porque Deus me escolheu. Até hoje eu não entendo porque Deus me escolheu. Eu não entendo. Se você sentar comigo, eu não entendo. Eu falo assim, não tem sentido, tem cabimento. Como se tornar um ministro do Evangelho por graça? Como? Não entendo isso, para mim não entra na minha cabeça, não entra. E cada dia está ficando mais presente isso no meu coração. Não tem sentido. Não tem sentido. Mas é isso que Ele quer. Não tem sentido. E aí você, oh Deus, obrigado, porque não tem sentido. Então, Deus só coloca o novo quando você solta. Meu irmão, solta as coisas da vida. Seja presa a nada. Solta as coisas da vida. Solta o cabo da nau. Solta o cabo da nau. Solta o cabo da nau. Da nau não é um homem. Da nau não é um nome. Solta o cabo da nau.
Agora, a segunda coisa para encerrar é poderosa. Eu vou falar uma coisa aqui. Tem gente que não caminha porque não deixa a tradição da igreja. Você está preso à igreja passada, aos costumes que você aprendeu e não conseguiu se libertar ainda. Você precisa se libertar disso. Não consegue progredir, não consegue ampliar, não consegue colocar os dons porque está preso a costumes que você aprendeu lá na sua infância. Você precisa soltar para crescer, para ampliar, para ser um sal nesse momento. Quebrar isso, quebrar esses paradigmas, quebrar. Deus está solto. Quebrar esses vínculos. Aqui no meu tempo, na minha igreja, é porque não sei o que, é porque não sei o que. Você tem que tirar isso da tua cabeça, está atrapalhando você. O que é bom é justo, mantém no teu espírito. Nós queremos que costume humano, tradição humana, conceito humano, joga fora. Joga fora. É bom, é justo, é saudável, tá bom. Agora é prejudicial à minha fé. Me torne um religioso de carteirinha. Eu jogo as pessoas mais no inferno do que no céu. Então, olha, deixa a tradição para lá. Deixa a tradição. Deixa aquilo que me ensinaram, as 7 regras, as 20 regras, aquela carteirinha, aquele negócio. Deixa essa coisa para lá que vai atrapalhar você andar. Eu não concordo com barba, pastor, pois o seu pastor tem barba. Não sei porque eu falei isso hoje, mas amém. Eu não gosto. Alguém uma vez eu disse, mas eu não sabia que um pastor com barba, e eu falei assim, com barba e sem cabelo, e sem camiseta, e sem gravata, porque a pessoa não é o que ela põe aqui no gogó. Ela não é, e você não é. Esqueça isso aí. Isso é um costume unicamente do Brasil. Brasil! Essa terra tupiniquim. Terrinha. Mas a gente tem um olhar, uma terrinha. Aí, cadê a gravata? Gravata. Se a pessoa gosta, amém. Mas isso não leva a nada. Pandeiro. Eu vou ficar. Vamos. Deixa para lá. Vamos falar um pouco de pessoas. Tem pessoas na tua vida que vai ficar um tempo e depois elas vão embora. Ai, Jesus, pastor, não pede para tirar, não sou eu. Elas vão sair sem você. Se você dá dinheiro para elas vão ficar. Elas não. Se você falar, eu vou dar R$1.000 por dia, ela vai embora com seus R$1.000 ainda. Quem tem mais de 20 anos, 30 anos aqui? Quem tem mais de 30 anos aqui? São poucos que têm mais de 30 anos. Quem tem menos de 30 anos aqui? Ixi, vocês não têm idade nenhuma, então? 30, menos de 30. Então. Pastor, 50 é mais de 30? Sim, é mais que 30. 50 é mais que 30, irmão. Só fazer a conta. 20, 28. Falei terra tupiniquim, falei que acabei de falar. Até me perdi no que ia falar. Agora até me acabei já. Ai, Jesus, mensagem que não está no papel é difícil. O que eu ia falar, irmãos? Oi? Mais de 30, isso. Quando quem já viveu com mais de 30, sabe que já experimentou alguém saindo da sua vida? Já. Mas já demais. É que você não está me lembrando, mas você sofreu quando saiu.
É ou não é? Mas já saiu. Inclusive você também causou quebra de vínculo com outras pessoas. Tem pessoas que esperaram que você não sair e você saiu. Não é só as pessoas que saem, você também sai da vida das pessoas também. Tanto você sofre, como outro também sofre por causa de você. Eu lembro, deixa eu contar um estado aqui, do meu irmão. O Davi, meu irmão, ele foi o primeiro a casar em casa. Nós somos trocentos irmãos. Meu pai resolveu povoar a terra, em base de Gênesis, né? Povoem a terra, meu pai, vamos povoar a terra. Só que custa caro povoar a terra. Aí, Davi foi o primeiro a casar. Eu lembro, Davi casou para 16, 17 anos. E Davi era parceiro de beliche. Eu dormia embaixo, ele dormia em cima. E tínhamos, parecia cadeia, tanto beliche. Hoje tem beliche, 4, né? Depende do teto, né? Porque para 4 beliche tem que ter um teto alto, né? Aí eu lembro que eu saí, não sabia, porque na época a gente não tinha informações assim. Eu lembro que a minha mãe chegava, daqui a pouco aparecia com um bebê no colo. Apareceu. Era tanto movimento. Não era assim, irmão. Ninguém dizia, vai ter bebê, está grávida. Olha, o pastor orar para o barriga. A mulher ia na fé mesmo. Daqui a pouco apareceu o bebê. Aí o Davi, eu cheguei em casa. Aí eu olhei assim para cima. Não tinha nada. Fui para a caixa, tinha uma caixa de papelão debaixo do beliche, que era a caixa, não era guarda-roupa. Guarda-roupa não cabia, era tanta roupa. Daqui a pouco eu fui ver. Davi levou tudo. Levou cobertor, travesseiro, a caixa, as roupas que eu usava de vez em quando também. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu fui perguntar. Davi casou, foi morar no fundo da sogra. Aí eu falei, meu Deus. Eu nunca pensei que ele ia casar. Eu tinha orado por ele, né? Casa não, Davi. Você está novo, rapaz. Que isso? Vai deixar o seu irmão aqui? Aí Davi foi embora. Passou uns dias, eu fui visitá-lo na casa dele. Ele todo feliz. Para ele foi feliz sair. Mas para quem ficou o beliche vazio. Porque na casa de muitos irmãos é assim. Você pensa que não faz falta, mas um faz falta. Porque a única coisa que a gente tinha naquela época era irmão, não tinha nada. Hoje você tem celular, carro, né? Nem percebe que o outro sai. Como só tem irmão, é irmão para tudo que é lá. Aí, para ele foi felicidade, mas para quem ficou, sentiu o vazio. Mas ele precisava construir a família dele. Depois, logo fui eu também. Ou seja, assim, a vida é sempre saindo e entrando. Tem pessoas que vão ficar na tua vida para sempre, graças a Deus. Aí você falou, pastor, aí eu discerni o que você falou, pastor, essa não, esse não. Tem pessoas que vão passar, mas tem pessoas que vão ficar com você mais tempo. Agora, os que saem, os que ficam, os que saem vão te amadurecer. Porque vai te amadurecer. Porque ninguém nasceu grudado a ninguém. Esse buraquinho na barriga significa estou sozinho na terra, não tem mais ninguém. Ó, você tem aí? Ou tem uma bolota aí? Então hoje eu estou. Se tem bolota, porque a mãe não colocou a moeda. Quando a mãe coloca a moeda, né? Moeda não era assim.
Como chama aquele negócio que ouviu o coentro? Como, não, o negócio que põe no como que é? Não, o que põe coeiro? Como que é? Não, não é baixo, não, é coeiro. Como que é? Coeiro, poeiro, sei lá que é poeiro. Porque isso é sinal, acabou. É poeiro? Não, não é faixa, é coeiro. Como é? Como que é? Ah, esse aí, irmão. É sinal assim, acabou. Não tem mais nada. E a vida, ela vai ser assim. Lança o teu pão sobre as águas. Depois você acha. Você tem que lançar o pão, irmão. E lançar sem medo. Depois você acha de outro jeito. Acha com dom. Você tem que deixar aí. Diga para o teu irmão, deixa aí. Você tem coragem de deixar aí? Tem? Fica de pé. Irmão, não fica triste comigo não, tá? Da bolota, viu? Aí tem que comprar camisa bem folgadinha, né? Folgadinha. Agora, não vou fazer. Tem cirurgia. Né? Tinha cirurgia. Né? Hoje tem tudo, não tem, irmão? Acerta tudo. Graças a Deus. Se você não gosta, até do teu nome você troca hoje. É uma bênção, né? É ou não é, gente? Até do teu nome você pode trocar. Ah, não gosto de ser chamado de João, de Moisés. Vai lá e troca. Eu acho que eu vou trocar meu nome ainda. Assim, esses dias, hoje eu estou muito falador, é melhor ficar quieto, senão eu vou me comprometer aqui. A bolota é o máximo já. Lança o teu pão sobre as águas. Não tenha medo de lançar. Para quem lança o pão sobre as águas, é perda de vínculo. Mas depois de muitos dias, você acha. Porque nada que você perde que não venha de novo de outro jeito. Creia que perder em Deus você não perde. Ei, perder em Deus você não perde. Perder com Deus você não perde nada. Lança o seu pão. O que é pão? Semente, sonho. Lança! Deixa as águas levar. Você sabe o que significava lançar o pão sobre as águas? É que ele jogava a semente, as águas estavam cheias, né? Tinha muita água. Depois as águas abaixavam. No tempo da seca, as águas abaixavam e a semente, quando jogava a semente na porção grande de água, era perdido. Mas era só chegar o tempo da seca, não tinha nada seco, tinha alguma coisa brotando lá. Eu não sei porque o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração, mas deixa aí, deixa as coisas acontecer. Não lute por aquilo que é preciso soltar. Eu não estou dizendo para você deixar coisas importantes da tua vida não, viu? Pelo amor de Deus, aquilo que é seu, é sua responsabilidade, faça, cuide e ame, amém? Estou falando de coisas que não estão no teu controle, que você está sabendo que não tem o controle, que você não pode fazer nada, é isso que você deve soltar, amém? Pelo amor de Deus, não é, agora eu vou soltar meus filhos na rua, não é isso que eu estou ensinando, pelo amor de Deus, não estou ensinando, estou falando de você, coisas que você não tem controle, que você tem que deixar para lá, que já passou o tempo, que já passou a época, já está morto, está duro, está sepultado, e você precisa deixar. Levanta a sua mão, ore comigo aonde você está. Fala para Deus, eu preciso aprender a deixar ir. Ore comigo, irmão, vamos lá, eu quero ver você orando. Isso é difícil fazer essa oração. Fala para Deus, eu preciso aprender a deixar ir. Sim, eu preciso aprender a deixar o ir dinheiro,
o sucesso, a fama, aquilo que não é meu, aquilo que eu não tenho controle, aquilo que não traz paz, aquilo que não é de minha alçada, eu deixo sair, eu deixo o curso seguir. Levanta a sua mão, começa a orar por situações. Se você está preso, se você está amarrado, se você não está conseguindo se separar de uma situação, em nome de Jesus, você vai conseguir. Há uma maturidade de Deus na tua vida, há um crescimento na tua vida, você é capaz de deixar. Você não nasceu com isso, você não vai morrer com isso. Deus está contigo, você não depende de nada, você depende do Senhor. Ele que é o teu baluarte, Ele que é a tua força, Ele que é o teu ajudador, Ele que é o teu socorro, é Ele que vai guardar de você. Você não depende de nada dessa terra, Ele vai cuidar de você. O bom pastor, Ele cuida de você. Por um caminho saiu, mas por outro caminho vai voltar. Deus tem caminhos diferentes para você, Deus tem coisas novas para você. Não tenha medo de perder com Deus, perder na vida com Deus, servindo a Ele. Deus sempre vai recompensar a sua história, a sua vida. Que o poder de Deus esteja sobre a tua vida, que você seja livre de vínculos doentios, que você seja livre de sentimentos doentios, que você seja livre de emoções doentias, que você seja livre de todas as cadeias que lhe prende, que te amarra. Você é livre pelo poder e pela autoridade do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não está preso, você não está preso, você não está preso. Eu libero essa palavra nas tuas emoções. Você não está preso, você não está preso, você não está preso a esse luto, a essa dor, a essa angústia, a esse medo, a essa ameaça. Tudo que aconteceu na tua vida, você não está preso, você não está preso. Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem algo grande na tua vida, Deus tem algo a se revelar na tua vida. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. O Senhor está com você, o Senhor está com você. Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar de você, Ele vai direcionar você, Ele vai guiar você. Você não está sozinho nesta terra, você não está sozinho nesta jornada. Deus está contigo, Deus cuida de você, Ele zela de você, Ele pertence à tua causa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente você é livre. Entra a multidão, sai multidão. Entra mancebo, sai mancebo. Você vai conseguir alcançar o seu propósito, no nome do Senhor Jesus, porque o teu propósito é maior do que você vai, o teu propósito é maior do que as suas perdas, o teu propósito é muito maior do que você imagina. Não cria vínculo, não cria vínculos eternos, não crie vínculos eternos. Pelo contrário, o teu propósito, ele é muito maior. Mais Deus tem para te dar, mais Deus tem para te colocar na tua mão, mais Deus tem para abençoar, mais Deus tem para favorecer. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Deus quer acrescentar na tua mão. Solta isso, joga isso para trás, pela autoridade do nome de Jesus. Deus tem algo novo para você, Deus tem um caminho novo para você, Deus tem um novo nível para você, Deus tem uma nova dimensão para você, Deus tem coisas novas para você. Deixa as coisas do passado para trás. Eis que tudo o Senhor quer fazer novo na tua vida. Vem, larga tudo e me segue, e eu te darei um tesouro no reino celestial. Meu irmão, se alegra pelo teu chamado, se alegra pelo teu propósito, se alegra porque vai só você e Deus. Se alegra, inclusive a boa parte da tua vida é você e Deus, Deus e você. Boa parte da tua vida só vai ser você. É só Deus que vai compreender você, é só Deus que vai sustentar você, é só Deus que te ama de verdade. Ninguém ama como Ele ama de verdade, e Ele não quer perder você de maneira alguma. Então deixa o propósito dele prevalecer.